A gente viu que ali tinha uma dor muito grande, né? E a gente falou, caramba, é uma dor que a gente, enquanto médico, sente 20, 30 vezes durante o dia, né? Que é de ficar ali digitando no prontuário. Isso toma metade do tempo de uma consulta, é a principal causa de burnout em médicos. Então, isso, você junta essas peças e fala, cara, tem uma dor muito importante aqui para resolver, e aquilo, né, volta na memória, assim, né, levando o prontuário para casa para terminar de fazer os registros, e porque senão, se deixar para o dia seguinte, você já esquece, e aquela coisa se acumulando com o trabalho, e realmente é uma carga que, às vezes, quem não é da área médica não consegue nem conceber, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao Founder Mode, o podcast de negócios oficial do Grupo Waffle. Meu nome é Guilherme Canineu e no episódio de hoje falaremos sobre a Voa Health, uma assistente de inteligência artificial que ajuda médicos a preencher o prontuário dos pacientes. Um trabalho operacional que, segundo a empresa, ocupa até 50% do tempo de consulta e toma mais de 25 horas semanais do médico. Sua solução faz toda a parte de transcrição da história do paciente de forma elaborada e organizada, para que o médico possa se concentrar em cuidar da pessoa, em olhar nos olhos e estabelecer uma conexão real com o paciente. O médico consegue receber essa transcrição em diferentes formatos. A empresa também desenvolveu o Charcot, uma interface de chat na qual os médicos podem tirar dúvidas e interagir. Ele está conectado tanto à base de conhecimento quanto ao caso clínico do paciente. A Voa foi lançada inicialmente no modelo B2C, vendendo diretamente para os médicos, mas depois passou também a oferecer sua solução no modelo B2B, vendendo para hospitais, clínicas e outras instituições de saúde. No B2C, trabalha no modelo de assinaturas, com planos mensais, semestrais ou anuais. Já no modelo empresarial, atua tanto pelo número de usuários quanto pelo número de consultas. Além das consultas médicas, a Voa é utilizada em outros cenários. A especialidade que mais utiliza a solução atualmente é a psiquiatria, seguida por especialidades clínicas como cardiologia e endocrinologia, e também cirúrgicas como ginecologia e ortopedia. Mas antes de contarmos como tudo começou, um breve parêntese do time aqui. Esse episódio foi gravado enquanto tomamos xícaras de Little Bean, o café oficial do The News. Puro, sem impurezas e não precisa de açúcar. O tipo que normalmente vai para exportação, mas ficou aqui para a gente provar. Quer conhecer? O link está na descrição. E com o cupom DENIUS, DENIUS, você ainda garante 5% de desconto. Novamente, o cupom é DENIUS, DENIUS. E agora, vamos para a história. O ano era 2019. O médico Felipe Loures, com um background mais focado em atendimento direto ao paciente e gestão em saúde, decidiu, entre aspas, largar a carreira tradicional da medicina e foi para uma startup de telemedicina, na qual ficou até 2021. Nesse ano, migrou para uma operadora de saúde e passou a atuar na área de transformação digital e, posteriormente, em novos negócios. Durante esse período, conheceu o também médico Solano Todeschini, cujo background é mais voltado para engenharia e ciência de dados. Ambos tocaram alguns projetos juntos e conseguiram entregar bons resultados. E um dia, durante uma pescaria, perceberam que tinham pensamentos e formas de conduzir o trabalho muito parecidos. Decidiram então começar a investigar o que poderiam construir juntos. E aí, foi quando a gente testou alguma coisa aqui e ali, a gente olhou lá para fora e viu que essa tese de Scribe estava, né, ficando muito forte, principalmente nos Estados Unidos. E às vezes o pessoal acha que assim, você teve uma ideia e foi lá, e não é assim, né? O que conta mesmo é a execução, né? Não é a questão da ideia, assim. A gente viu e o que nos diferencia, o que faz a gente hoje estar crescendo e a gente estar entregando um produto impecável lá na ponta, é justamente a execução, né? Não ter a ideia. Ter a ideia, assim, tem várias execuções de boas ideias com execuções que não entregam o potencial daquela ideia. Então a gente viu que ali tinha uma dor muito grande, né? E a gente falou, caramba, é uma dor que a gente, enquanto médico, sente 20, 30 vezes durante o dia, né? Que é de ficar ali digitando no prontuário. Isso toma metade do tempo de uma consulta, é a principal causa de burnout em médicos. Então, isso,
você junta essas peças e fala, cara, tem uma dor muito importante aqui para resolver, e aquilo, né, volta na memória, assim, né, levando o prontuário para casa para terminar de fazer os registros, porque senão se deixar para o dia seguinte você já esquece, e aquela coisa se acumulando com o trabalho, e realmente é uma carga que às vezes quem não é da área médica não consegue nem conceber, né? Mas quando principalmente quando você resolve e percebe que é possível resolver com um esforço, assim, para o lado do usuário, um esforço baixo e com uma qualidade alta, né? E aí a gente foi atrás disso, fomos executar para isso ser realidade, isso ser um produto que entregasse, né, aquilo que a gente vinha idealizando, ou seja, uma tecnologia entregando em escala uma melhoria muito grande, um salto de valor muito grande. Para ambos, era o ângulo perfeito, pois assim como o relato fundador, as tarefas burocráticas, entre elas o preenchimento dos prontuários, também são a principal causa de burnout dos médicos, e eles sentiram isso na pele. Ao longo de 2023, eles foram desenvolvendo esse produto em seu tempo livre, pois não tinham deixado seus respectivos trabalhos de imediato. Entendiam que existia um componente que transformava o áudio em texto e outro que organizava esse texto posteriormente. E junto a um desenvolvedor que ajudava em apenas algumas horas do dia, os dois trabalharam por meses no Google Colab, amarrando nas palavras de Felipe com barbante e arame. Houve inúmeros testes e erros até finalmente chegar a um protótipo que funcionasse, e que foi lançado para alguns médicos em outubro de 2023. Quanto à origem do nome Voa, Felipe brinca e diz que, embora quisesse que ele tivesse uma história mais mirabolante, ele surgiu de uma forma relativamente simples. Eu estava brincando com 3 formas geométricas, que eram 2 triângulos e um círculo, cara. E aí eu organizei eles da forma que virou Voa. Falei, cara, isso dá um bom nome, hein? E aí a gente foi fazendo as correlações, assim, e a pena, né, a peninha que é da ave, eu e o Solano, a gente tem isso em comum também, de sermos conservacionistas e ter um hiperfoco com animais, né? E aí a gente viu que, poxa, estava casando bem com o que a gente queria passar de mensagem sem ser tão explícito, né? Sem ser um nome tão explícito, um nome curto, fácil de falar e que em termos de sensação, assim, ele transmitia coisas que a gente gostava. E aí, dali a gente adotou como nome, vimos que não ia ter nenhum impedimento para a marca, não ia ter nenhum impedimento para nada. E vimos que o domínio estava livre, Voa.health. E aí a gente registrou com esse nome. Nesse primeiro instante, era essencial para a Voa validar pontos do produto e de usabilidade, pois já sabiam como o software iria se encaixar no fluxo de trabalho do médico. Um dos feedbacks recebidos foi que, ao usar o produto, os médicos pudessem tomar notas durante as consultas, algo que logo foi implementado. E por falar em feedbacks, Felipe menciona o quão importante foi e segue sendo escutá-los e entender qual é a dor que o usuário realmente está querendo trazer, para depois pensar na forma mais criativa e eficiente de resolvê-la. Corta para o início de fevereiro de 2024, Felipe e Solano já haviam avançado no desenvolvimento do produto da Voa, mas ainda não tinham definido uma data certa para o lançamento. Foi então que um de seus investidores anjos chegou a eles e lhes disse: "Vocês precisam definir uma data de lançamento, caso contrário, vão demorar ainda mais para lançar." Aí eu brinquei e falei assim, vamos 5 de março, que é um dia antes do meu aniversário. Ele falou, então pronto, já está colocado e vamos lançar do jeito que tiver. E aí a gente lançou, isso é interessante trazer, assim, que o fato da gente lançar para os médicos no B2C, isso foi uma estratégia para a gente, tanto para a gente desenvolver o produto rápido, né, em cima de feedbacks, em cima de uso real, em ambiente real, quanto para uma estratégia de distribuição até para o próprio B2B, né? A gente sabe que o enterprise na saúde ele tem um ciclo de venda muito longo, né? E muitas vezes o próprio médico ele é o tomador de decisão, então a gente vai para esse B2C como uma forma também de sensibilizar bottom-up assim, esse enterprise, sabe? E é algo que tem acontecido e tem funcionado super bem, inclusive. Mesmo assim,
foi um momento de muita incerteza. Felipe relembra que o período entre fevereiro e março foi eterno, especialmente por conta das expectativas em torno do produto. Será que vai funcionar? Será que não deveríamos atrasar e melhorar certa funcionalidade? Essas foram algumas das perguntas que eles vinham se fazendo, mas eles foram adiante e lançaram em 5 de março de 2024. Nessa primeira versão do produto, o usuário gravava um áudio, subia esse arquivo para ser processado e o agente de inteligência artificial gerava um registro estruturado de toda a conversa com o paciente, uma anamnese, no jargão médico. Todo esse processo de subir o áudio e retornar a anamnese demorava cerca de 1 minuto na aplicação web. Hoje, dura até 7 segundos. Mas as primeiras vendas não vieram de imediato. Demorou não 1, não 2, não 3, mas 11 dias até que Solano, que estava acompanhando os processos do produto, percebeu que alguém que não era conhecido de nenhum dos dois abriu a sessão de checkout e comprou o produto. A gente lançou dia 5 de março de 2024 e aí dia 16 de março o Solano, meu sócio, ele estava ali acompanhando alguma coisa e viu que tinha algum usuário testando a Voa e viu que ele abriu o checkout session, ou seja, o coisa de pagamento, e foi lá e comprou e assinou. E aí, cara, a gente achou que aquilo não era real, né? E aí ele me ligou e a gente ficou super... Então, você viu, 11 dias depois de ter lançado, né? E aquilo realmente marcou a gente, porque, assim, você entender que as pessoas... Você está resolvendo uma dor a ponto da pessoa topar pagar, né? E, inclusive, topar o risco de entrar no início. A pessoa sabia que estava no início, né? Então... Isso foi uma baita validação, assim. Isso de ter um cliente pagante que não seja do seu ciclo, tal, que você não conheça, isso é muito importante também. É um marco que traz essa validação necessária, sabe? E nesse momento do começo, assim, é só isso que é importante, de verdade. Você validar que as pessoas usam, que alguns aprovam e que tem o que a gente chama de willingness to pay, né? Ou seja, topa botar a mão no bolso para... ou seja, o valor que você está gerando para ela é suficiente, a percepção de valor daquela pessoa, né, é suficiente para ela entregar aquele valor também, trocar esse valor. Então, a gente sabe que o que a gente gerava de valor no começo não é nem perto do que a gente gera hoje, né? Poxa, para o nosso usuário, a gente aumenta isso, sei lá, semana a semana, né? A gente vai trazendo novas features, ajustes de usabilidade, enfim. Então, mas desde o começo, assim, você precisa entender se é a sua core feature, ou seja, se a sua funcionalidade principal, se ela desperta o interesse no teu cliente, no teu potencial cliente, se o teu potencial cliente enxerga valor realmente naquela dor que você está resolvendo e na forma como você está resolvendo, principalmente. Enquanto foram estudar marketing e vendas para rodar experimentos que trouxessem aprendizados relevantes, sabiam que, em sua comunicação, tinham que ter um posicionamento claro e, desde o início, o definiram: ser a inteligência artificial que está do lado do médico e que traz ganho de experiência e desempenho. Ainda assim, o começo não foi fácil. Foram alguns dias sem vender após o primeiro cliente, até começarem a engatar vendas de forma mais consecutiva e, posteriormente, crescer mês a mês. Para Felipe, apesar dos muitos desafios desse início de trajetória, algo que os motivava era ver que a Voa, mesmo muito jovem, já estava impactando positivamente a vida de seus clientes. Teve uma que me marcou, que falou que estava conseguindo buscar filho na escola. Além de, poxa, isso me deixar emocionado, né, em vários sentidos, eu tenho filho e sei o que isso significa para um pai e tudo, e aquilo tangibilizou muito bem o valor gerado para o cliente, sabe? A gente, aquilo fez muito sentido, não pela história de, poxa, né, liberar meu tempo, buscar meu filho, não somente por essa questão emocional que desperta, mas desperta também para, eu tenho realmente estou resolvendo um problema muito grande para essa pessoa, sabe? Eu estou realmente conseguindo fazer com que ela priorize o que ela precisa priorizar na vida dela.
eu estou conseguindo fazer com que ela economize tempo com algo que ela está gostando. E com relação à qualidade, né, é muito interessante, porque assim, o médico ele tem esse perfil de, cara, eu só vou bater meu carimbo naquilo que eu acho que me representa, sabe? Aquilo que tem qualidade a ponto de eu topar assumir que aquilo foi eu que escrevi, sabe? Então, quando a gente via que os médicos também traziam isso de, caramba, tá muito bem escrito, acho que escreve igual ou melhor do que eu, isso também é uma validação muito, muito boa, assim, muito importante, principalmente para aquele momento, né? Que a gente queria entender que a nossa solução, ela tinha fit com a dor do nosso cliente. A gente viu que tinha. A forma como a gente estava resolvendo aquela dor, e a gente podia seguir naquele caminho e, né, toda a nossa tese, ela estava começando a realmente mostrar que tinha sentido. Claro que a gente ainda tinha muita coisa para validar, mas já foi, né, suficiente para a gente entender que o caminho já estava ali mesmo. Até porque a gente já tinha assumido responsabilidade com clientes, né? Quando você começa a assumir responsabilidade com os clientes, é um caminho que já tem que seguir, você já tem que servi-los, né? E é claro, ao ganhar mais clientes e acessos, foram recebendo feedbacks cada vez melhores e trabalhando para aprimorar pontos fundamentais do produto, como por exemplo, a qualidade da transcrição e do documento final gerado e transcrição em tempo real. Mas os principais ajustes foram em questões de interface e infraestrutura. Um aprendizado muito legal desse começo, segundo o fundador, foi que eles imaginavam que seriam os médicos, principalmente recém-formados e de pronto-socorro, os que mais enxergariam o valor na Voa. Mas na verdade, foram os médicos especialistas, que já estavam com algum tempo de jornada, saturados daquela carga burocrática e que queriam realmente mais eficiência no consultório para atender o paciente de uma forma que eles entendiam ser ideal. Eles viram que isso era um ganho muito importante para a rotina deles e para o momento de carreira. Nos meses seguintes, a Voa alcançou a marca de 100 assinantes em agosto, mas percebeu que a sua infraestrutura não suportaria a escala de crescimento que previa. No mesmo mês, ajustaram o que foi necessário e lançaram a segunda versão do produto, que já estava apta a receber a transcrição em tempo real. Corta para novembro, a empresa já tinha 10 mil médicos cadastrados em sua aplicação web, e embora boa parte utilizasse a versão gratuita, na qual podiam usar o software apenas algumas vezes por mês, conseguiram converter muitos desses para assinantes a uma taxa bem estável. Também em novembro, a Voa realizou uma campanha de Black Friday que, junto a outra campanha realizada no mês anterior para o mês do médico, conseguiu impulsionar a sua base de subscribers. Outro ponto importante a ser destacado é que, embora o seu foco estivesse no B2C, em agosto de 2024, a startup firmou uma parceria com a Faculdade Unimed para distribuir a solução a todo o sistema Unimed, com suas 340 singulares e mais de 118 mil cooperados. No início de dezembro, lançou a funcionalidade de personalização de modelos, após entender que seu cliente precisava ter a flexibilidade de deixar os resultados com a sua cara. Segundo Felipe, essa funcionalidade continua sendo até hoje muito importante para a Voa. Já em março de 2025, chegou um momento importante para a história da empresa. Com mais de 20 mil médicos cadastrados na plataforma, com 600 pagando a versão Premium, a empresa conseguiu um investimento de 3 milhões de dólares com a Prozos, gigante holandesa de tecnologia e controladora do iFood. A gente entende que a nossa tese, desde o começo, é uma tese que faz sentido e que ela precisa desse capital para a gente dar os saltos que a gente enxerga, né, para o nosso produto e para a empresa como um todo. E a gente já estava ali no ano passado, ou seja, 2024, a gente já vinha, né, relacionando com vários fundos, né? A gente sabia que a gente tinha ali um time muito bom, uma tese muito boa, uma visão que é grande, realmente, a gente acredita nela. E quando a gente começou a conversar com os fundos, aí sim a gente entendeu que estava no momento de fazer a rodada, de abrir a rodada, e foi até bem rápido, até a gente ter uma oferta que fosse interessante, assim. E a gente optou por fazer a rodada inteira com a Prozos, né, porque a gente preza muito por velocidade nesse momento, né?
tanto eu quanto o Solano somos pessoas de execução, né? De estar aqui no dia a dia, de estar fazendo as coisas acontecerem. Não dá para a gente parar 6 meses para levantar capital, né? O Solano levanta, né? É ele que faz esse papel ali junto com os fundos. Mas eu estou sempre aqui conversando com ele, trazendo dados, né? Entendendo como que está. E é algo que, né, despende bastante energia, bastante foco. A gente não pode se dar o luxo de ficar, né, fazendo rodada de capital longa, enfim. Então a gente viu uma oportunidade de fazer uma rodada que era em termos para a gente super justos e dentro do que a gente estava procurando, e a gente já entendia que ia ter uma agilidade excelente com um player que é, poxa, né, global, a Prosus, dos grandes investidores de tecnologia no mundo, né? Então, esses elementos se alinharam e a gente entendeu que estava no momento, mas desde sempre a gente já sabia que a gente ia precisar fazer essa rodada e outras, né? O aporte foi usado em primeira instância primordialmente para o aperfeiçoamento do produto e em marketing, mas claro, sempre tendo algo reservado para trazer colaboradores que agregassem ao time da Voa, que em novembro de 2025 conta com 25 pessoas. Felipe, inclusive, diz que gosta que o time da Voa seja enxuto. Para ele, o principal papel de um fundador é liderar colocando a mão na massa e, ao mesmo tempo, dar autonomia, liberdade e responsabilidade para que os colaboradores executem e tomem decisões, mantendo um ambiente no qual as pessoas entregam o máximo da sua produtividade em todos os sentidos. Outro marco importante da empresa foi o Charcot, uma interface de chat dentro da plataforma na qual os médicos podem tirar dúvidas e interagir. Em sua primeira versão, lançada entre maio e junho de 2025, ele ficava fora da consulta, ou seja, os médicos o consultavam quase como se fosse um chat GPT. Mas a partir de agosto e setembro de 2025, ele passou a ficar disponível dentro da consulta. Ou seja, enquanto o médico atende um paciente, o Charcot já conhece o caso clínico desse paciente. Assim, qualquer pergunta feita é direcionada pelo Charcot com foco em solucionar o problema daquele paciente específico. O Charcot, ele é uma continuidade muito natural assim, do nosso produto, sabe? Porque quando você olha para o médico e para o workflow dele, ele atendeu o paciente, ele conversou com o paciente, ele tem toda aquela história clínica, né? A gente entendeu e a gente recebeu isso muito de feedback do nosso cliente, que ali era o momento que ele queria interagir com uma base de conhecimentos para conseguir tirar alguma dúvida, para principalmente ajudar a elaborar o raciocínio clínico, para ajudar com insights, para ajudar com algumas informações que às vezes não vêm à nossa cabeça ali na hora da consulta. Então, foi por isso que a gente trouxe o Charcot. A gente trabalhou nele aproximadamente 6 meses antes de lançar, aí por conta da complexidade técnica mesmo, tá, de engenharia. É um produto que tem uma complexidade maior ali pela arquitetura dos agents, enfim, tem toda uma camada que faz com que ele tenha respostas confiáveis, né, vários guardrails para não trazer informações incorretas. Então ele tem ali um comportamento que às vezes é difícil da gente ver em IAs, que é falar não, né, responder não, responder de forma negativa para quem está fazendo a pergunta, né. As IAs, elas têm esse comportamento um pouco político, né, de não responder negativamente logo de cara. E o Charcot não, se a resposta for não, ele vai falar, às vezes até em maiúsculas, assim, tá? Então, esse tipo de comportamento é algo complexo que a gente, né, demorou muito tempo para desenvolver, e principalmente para desenvolver isso em um produto que ele se torne ao mesmo tempo escalável e confiável, né? Porque é o grande ponto da saúde. A gente trabalha com a confiança dos nossos clientes. Então, e a confiança aqui, ela está muito na qualidade e na confiabilidade das informações que eu estou trazendo para eles, né? No B2B, a parceria com a Faculdade Unimed tem evoluído, com a Voa tendo hoje 13 Unimeds em seu portfólio. Fora isso, a startup também assinou com hospitais, redes clínicas, prestadores de telemedicina e operadoras de saúde. Por último, mas não menos importante, Felipe diz que 2025 foi o ano da experiência do cliente na empresa, voltando praticamente todos os processos do produto ao suporte para o Customer Experience.
Para o fundador, quando se olha para a experiência do cliente de um produto que está, entre aspas, em uma nova categoria, é fundamental entender o quanto os clientes gostaram, a ponto de continuar pagando pelos serviços. Isso realmente se pagou. O NPS da Voa, que é uma métrica muito importante e relevante quando se trata de satisfação do cliente, está sempre acima de 80. Atualmente, apesar de boa parte das vendas vir do boca a boca, existe um grande esforço de comunicação, de como chegar nas pessoas e fazer com que elas cheguem até a página de compras. E para que isso aconteça, utilizam eventos, tráfego pago e várias outras iniciativas para manter o ritmo de crescimento da empresa. Quando perguntado sobre outros cases que o marcaram durante sua trajetória na Voa, essa foi a resposta do fundador. Cara, a gente já escutou muitas coisas assim, desde elogios, feedbacks super engraçados, por exemplo, nossa, eu odeio vocês porque eu não consigo mais viver sem a Voa agora, como que eu vou fazer? A gente já recebe coisas que a gente ri bastante aqui, mas também, olha, uns que me chamam a atenção, de profissionais que às vezes estavam ali ainda em papel e caneta e passaram direto para inteligência artificial, sem passar pelo prontuário eletrônico, né? Então, porque justamente não toleram a digitação. Teve um dia que a gente precisou fazer uma manutenção de emergência no começo da manhã, era uma quarta-feira, tá? E a Voa ficou offline de 7 às 8 da manhã. E aí a gente recebeu uma enxurrada de pessoas, a gente não imaginava que ia ter tanto usuário ativo aquela hora, perguntando se a Voa ia voltar, como é que estava. E teve um que perguntou se a gente ia voltar, se tinha previsão de voltar, porque ele tinha paciente marcado às 13 horas e que se a Voa não voltasse até às 13, ele ia remarcar a agenda dele toda da tarde. Ou seja, ele preferia remarcar a agenda do que atender sem a Voa. Então, claro, a Voa voltou 8 horas da manhã e ele não remarcou a agenda. Mas para a gente ver que realmente o valor que a gente gera é muito grande. No segundo semestre de 2025, ultrapassaram 1 milhão de consultas geradas com a Voa, realizando mais de 150 mil consultas por mês, com até 1.500 acontecendo simultaneamente em horários de pico. Ao todo, foram mais de 100 mil horas economizadas com digitação, uma média de 8 a 10 minutos de digitação economizada por consulta. Além disso, a Voa tem mais de 100 mil profissionais de saúde cadastrados, com a startup crescendo 2 dígitos mês sobre mês. E para se ter uma ideia desse crescimento, a Voa demorou quase 1 ano para faturar R$1 milhão. E somente em outubro de 2025, alcançou essa cifra em um único mês pela primeira vez em sua curta trajetória. Para 2026, um dos principais marcos será o lançamento da terceira versão de seu software, que vem com muitas otimizações e com uma pegada de plataforma, em que a comunidade poderá colaborar e criar soluções dentro da Voa. Além disso, a empresa também já pensa em internacionalização, visando um lançamento soft na Europa, aproveitando-se do fato de terem alguns clientes em Portugal e está olhando para um crescimento muito forte no B2B, focado nas parcerias atuais como o sistema Unimed, além de outras frentes que estão esquentando e trazendo boas perspectivas. Para Felipe, esses foram alguns de seus maiores aprendizados com a Voa até o momento. Eu acho que o maior, ele continua sendo sobre as pessoas, né? Sobre a importância das pessoas para qualquer empresa, para a cultura do ambiente que a gente está trabalhando. Portanto, que isso aqui, apesar de parecer ser código e isso aqui é gente, né? Feito por gente. Então, tem cliente que às vezes pergunta, no suporte, né? É IA ou é humano? Eu falo, não, que é humano, sabe? O atendimento de suporte é humano, a IA está no produto. Então, a gente vê que o aprendizado é que realmente assim, a tecnologia ela emerge, ela está aqui para nos suportar, mas o grande shift e a grande preocupação dos fundadores deve ser sempre as pessoas, como eu disse, assim, de manter esse ambiente o melhor possível para que as pessoas estejam no seu ponto de potência ali, né, para produzir com qualidade e feliz com o que está fazendo. Então, reforça isso, né, que parece que às vezes, quando você não está empreendendo, quando você não está com isso tão vivo e acontecendo, né, no seu dia a dia, parece que isso é algo meio
só para falar, né? Algo que é legal de se dizer, mas que na prática não é bem assim. Mas eu te digo que para a gente aqui isso é bem, bem nítido, sabe? Se não for as pessoas, não existe empresa, né? E eu brinco que assim, se precisar a gente fechar o voo e abrir uma padaria com o time que a gente tem, eu tenho certeza que a gente vai fazer a melhor padaria do Brasil. Então, esse é o aprendizado, sabe? É um aprendizado de o quanto isso é importante e também um aprendizado cotidiano de como executar isso, de como fazer isso, sabe? E às vezes errando, né? Às vezes falando algo que não deveria ser dito, e depois vai lá fala que pô, não era aquilo que eu queria dizer naquele momento, enfim, tendo esse comportamento também humano, né? E não de uma posição de fundador que está ali em um pedestal ou que tem algum tipo de descolamento e dessa realidade, tá? A realidade é a mesma para todo mundo e, bom, depois de devagar, acho que, resumindo, o maior aprendizado é que continua sendo e continuará sendo que as pessoas são o ativo mais importante da empresa, sabe? Que é aqui que eu preciso dedicar sempre mais atenção e mais tempo e mais foco. Né? A Voa Health foi fundada por Felipe Loures e Solano Todeschini. Este é o Founder Mode. E não deixe de compartilhar este episódio nas redes sociais ou no WhatsApp e de deixar o seu comentário aqui no Spotify para contar o que você achou. Um grande abraço e até semana que vem. Esse programa foi produzido por Waffle.